Olá pessoal, estamos de volta para o nosso quarto bloco de questões. Esse é o momento de você treinar, revisar tudo que você viu. Aproveita para tirar as dúvidas, aproveita esse momento das questões, pessoal, para verificar se tem algum tema que não ficou claro lá na parte teórica. Não ficou claro? Manda mensagem para mim, a gente tira dúvida, vai trocando uma ideia, assiste de novo a aula. Mas o que você não pode deixar é que essa dúvida que está aparecendo agora fique com você. Porque se essa dúvida ficar, ela vai com você para a prova e aí na prova é muito pior. Lembra que você está estudando para o seu último concurso na UAB, essa é a última vez que você vai fazer a UAB. Então estuda muito bem para ser a última de verdade, para você não precisar voltar a estudar para a UAB. Você vai estudar para outras coisas, vai fazer sua pós, vai advogar, vai pegar sua carteirinha, aí você vai ganhar dinheiro para estudar, que vale muito mais a pena, não tenha dúvida disso, tá? Então aproveita esse momento das questões. O que eu tô fazendo com o nosso curso de questões? E aí peço até que vocês mandem aí sugestões, dicas, estão gostando, tá ruim, não tá bom, ou tá legal, continua assim. A minha ideia aqui, quando a gente está resolvendo questões, é colocar os artigos. Então, agora eu estou inserindo os artigos junto com as questões, para que vocês tenham um material de revisão interessante. Então, para que vocês consigam, junto com as questões, já ir fazendo a leitura da letra da lei. Eu sei que ler lei é muito chato, eu dou aula em graduação, dou aula em outros cursinhos, e é unânime essa resistência na leitura da legislação seca. E eu sei que não é legal, não é gostoso ler. Ninguém acorda com uma vontade maravilhosa de ler a lei seca. Eu não acordo 5 horas da manhã morrendo de vontade de estudar. A gente não pode esperar essa vontade chegar para estudar, senão a gente nunca estuda. E também não fica esperando a vontade de ler lei seca chegar para você começar a ler a lei seca. Mas eu tô querendo frisar e bater na tecla com você de que a leitura da lei seca é importante. Então eu tô colocando o artigo aqui junto com a questão para você aproveitar, fazer a questão e ler a lei seca, porque você vai ver o seguinte: a letra da lei é o que é cobrado na prova, até porque a FGV, ela costuma ser uma banca que tenta ser um pouco segura, então ela também cobra a letra de lei. Beleza? E aí tô fazendo aqui algumas observações com vocês. No bloco anterior nós fizemos 3 observações, porque a gente faz uma revisãozinha de cada ponto do conteúdo, para que vocês possam revisar e bater as dúvidas com a gente. Beleza? Então vamos aqui para mais uma questão, vem comigo. Eu coloquei questão 21, tá? Mas ela é a questão 20, na verdade eu pulei, tá? Essa questão. Eu vou deixar essa aqui 21, pessoal, senão vai atrapalhar todo o nosso esquema, porque eu só pulei a questão 20, mas não tem problema nenhum, tá? Depois a gente insere ela lá no final do programa. Vamos lá. Questão 2016 foi do 20º exame, tá? O exame que teve uma reaplicação lá em Salvador, na Bahia. Foi uma reaplicação, tá? Vamos lá. Denise é empregada doméstica e labora em sistema de 12 horas por 36 ininterruptas de descanso na residência da sua empregadora. Em relação ao caso concreto, de acordo com a lei de regência, assinale a afirmativa correta. Aqui uma observação importante. Quando a gente está falando de trabalho doméstico, você vai precisar colocar na sua mente e lembrar na sua prova, principalmente se você vai fazer a segunda fase em trabalho, que eu acho maravilhoso. Eu acho a segunda fase de trabalho uma segunda fase fácil, tranquila, só cai 3 peças em geral. Vem comigo para a segunda fase de trabalho, beleza? Mas o que eu quero te lembrar? Que quando estiver falando de doméstico ou rural, você não vai direto para a CLT. O próprio artigo 7.1 da CLT, ele vai dizer que a CLT só é aplicável ao doméstico e ao rural de forma subsidiária, porque tanto o doméstico quanto o rural tem lei própria. O doméstico na Lei Complementar 150 de 2015 e o rural na 5.889 de 73. Então, você não vai direto para a CLT se a gente está falando de doméstico, se a gente está falando de rural. Tanto é que muitas questões da reforma trabalhista não se aplicam aos trabalhadores domésticos porque eles têm legislação própria, beleza? E aqui ele está falando da jornada 12 por 36 para o trabalhador doméstico. Antes mesmo da reforma, na Lei Complementar 150 de 2015, a gente já tinha a previsão expressa na Lei Complementar 150 de 2015 que o trabalhador doméstico poderia sim trabalhar na jornada 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Essa jornada é muito importante, principalmente para aqueles empregados domésticos que cuidam de idosos, às vezes estão cuidando de alguma pessoa que está acamada, ou as babás, por exemplo, que inclusive são trabalhadores domésticos que em
geral, dormem no serviço, trabalham durante a noite. Então, essa jornada já era uma reivindicação, tanto dos empregados quanto dos empregadores domésticos. E aí, o que a Lei Complementar 150 de 2015 ela traz? Ela traz a previsão de que a jornada 12 por 36 do trabalhador doméstico, ela é válida, contanto que haja um acordo escrito entre empregado e empregador. Então, basta o acordo individual escrito. Então, a súmula 444 do TST está até prejudicada, porque a própria reforma trabalhista se equiparou aos domésticos. Então, hoje, para todos os trabalhadores, inclusive os urbanos, vai bastar esse acordo individual escrito, beleza? Então, o trabalhador doméstico pode trabalhar 12 por 36, basta o acordo individual escrito e ele já tem remunerado no seu salário os trabalhos aos domingos e feriados. Então, essa compensação já está inserida no salário, eles não vão ter direito à dobra, assim como a reforma trabalhista fez com os trabalhadores urbanos. No bloco anterior de questões, a gente falou desse ponto da 12 por 36, então se você quiser dar uma olhadinha no bloco anterior, eu sugiro que você olhe as observações da jornada 12 por 36, porque elas se aplicam ao doméstico. A Lei Complementar 150 de 2015 tem a mesma previsão. Beleza? Vem para a tela comigo, vamos ler aqui os itens. Olha só o que diz aqui, os itens. Letra A. O sistema de 12 por 36 para o doméstico depende da assinatura de acordo coletivo ou da convenção coletiva de trabalho. Pessoal, não depende, tá? Não depende, eu não preciso dessa jornada, eu não preciso dessa autorização, até porque a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, em geral, para o doméstico, é mais difícil, né? Raramente você tem sindicato organizado do trabalho doméstico. Então, não depende, na verdade, de um acordo individual. Letra B. É vedada a adoção do sistema 12 por 36 para os empregados domésticos. Daí porque inválido o horário adotado? Errado, não é vedada, tá, pessoal? Pelo contrário, é válida essa previsão. Letra C. A lei de regência é omissa a respeito. Daí porque, em razão da proteção, não se admite o sistema de escala para o doméstico? Errado, tá? A lei, ela não é omissa. 21. É possível a fixação do sistema de escala de 12 por 36 horas para o doméstico, desde que feito por acordo escrito individual? É exatamente esse item aqui, tá, pessoal? Letra D é a correta. 21 aí, letra D de dado, ok? Perfeita essa questão. Olha o que diz aí pra gente o artigo 10 aqui eu tô na Lei Complementar 150 de 2015, tá? Que é a lei que cuida do regime de 12 por 36 dos trabalhadores domésticos. O artigo 10 fala assim: é facultado às partes, mediante acordo escrito entre essas, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados e indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Aqui, pessoal, a gente tem uma outra observação que também serve para o trabalhador urbano. A gente também tem essa previsão lá no 59A. Que previsão é essa? O trabalhador que está lá na jornada de 12 por 36, em regra, ele tinha que ter 1 hora de intervalo entre a jornada, lembra? Pelo menos, né, o trabalhador que está ali trabalhando há mais de 6 horas, tem uma jornada superior a 6 horas, no mínimo, ele teria direito a 1 hora de intervalo. Então, nesse caso, ele tem direito a 1 hora de intervalo? Tem, mas a própria lei diz que ele não precisa ser gozado. Quando a lei fala observado ou indenizado, a lei está falando o seguinte: olha, o empregador e o empregado, eles podem escolher em não gozar o intervalo e ter essa indenização, e aí é o valor de 1 hora mais o adicional de 50%, verba indenizatória, ok? Vamos anotar isso aqui? Isso aqui é bem importante. A gente pode acrescentar aqui, ó, nessa nossa primeira observação, 59A e o 10 da Lei Complementar 150 de 2015. Aí você anota aqui, ó, que os intervalo
intrajornada, ele poderá ser gozado, ou seja, o trabalhador vai poder tirar esse intervalo, ou indenizado. E aí, quando ele é indenizado, é 1 hora mais 50%, verba de natureza indenizatória e não mais salarial. Indenizatória e não mais salarial. Artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Artigo importantíssimo para sua prova também. Beleza? Vamos voltar lá para a nossa questão. O parágrafo primeiro é muito parecido com o 59A da CLT e ele fala assim: a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver. Ok? Então, vamos para frente. Aí a nossa questão de número agora 22, tá? Questão de número 22. É uma prova de 2014, 14º exame. Prova de 2014, 14º exame. Dentre as opções listadas a seguir, assinale aquela que indica o empregado que já tem os dias de repouso remunerados em seu salário, sem que haja o acréscimo da remuneração do seu repouso semanal. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Eu trouxe essa questão, apesar dela ser antiga, vocês podem perceber que a gente está pegando questões mais recentes, até porque a FGV ela deu uma mudança no modelo de cobrar. Se vocês pegarem as questões ali anteriores a 2015, ela é mais direta. Ela não traz caso, ela traz itens. De 2015 para cá, uns 4, 5 anos, a FGV vem trazendo casos, então ela te dá sempre um exemplo para você julgar, pelo menos em direito do trabalho, processo de trabalho, para você analisar. Então a gente quase não está pegando essas questões de modelos mais antigos, mesmo sendo da FGV, porque a FGV ela mudou a postura de 2015 para cá. Mas alguns temas que não foram mais cobrados, eu estou trazendo as questões antigas para a gente falar desses temas, porque eles podem cair numa questão desse modelo novo FGV. Então, por isso que a gente está trazendo questões antigas, não se assuste, tá? E é óbvio que se tiver desatualizado, a gente adapta e avisa para vocês que está adaptando, a gente não vai dar nada desatualizado aqui. O que é o repouso semanal remunerado? A gente já viu. Repouso semanal remunerado está lá na Lei 605 de 49, nada mais é do que o direito de gozar ali de um descanso remunerado por 24 horas seguidas a cada 7 dias corridos de trabalho. Então, a cada 7 dias de trabalho, eu tenho um dia de descanso, 24 horas corridas, para gozar desse meu repouso semanal remunerado. A Lei 605 de 49 vai dizer o seguinte: aqueles empregados que recebem salário por quinzena ou por mês, o quinzenalista ou mensalista, ele já tem incluído no seu salário o pagamento do repouso semanal remunerado. Então, se eu recebo R$1.000 por mês, eu estou recebendo 30 dias, eu estou recebendo pelos 30 dias do mês. E eu tenho dias aqui que eu não trabalho, ou seja, eu já recebo pelos dias de repouso. É diferente do trabalhadorista. O trabalhadorista, ele tem ali o salário R$20 a hora. O trabalhador que é horista, ele não tem dentro desse valorzinho da hora o repouso semanal remunerado embutido. Então, a gente só tem repouso semanal embutido no salário daqueles trabalhadores que recebem por quinzena ou por mês. É isso que eu quero lembrá-los aqui, beleza? Volta comigo para a tela, vamos aí responder as questões. Então, ele quer saber quem já tem aí os dias de repouso, tá? No seu salário. Quem já tem esses dias de repouso aí embutido no salário? Germano, que é horista? Errado, né, pessoal? Horista não tem esse repouso inserido no seu salário. O diarista, a Gabriela, que é diarista, também não. A diarista não tem esse repouso inserido no salário. O Robson, que é empregado mensalista, exatamente. Robson, que é empregado mensalista, ele tem esse direito aqui. Vamos até aí aqui o Diego fala do comissionista puro.
Comissionista puro não tem o repouso semanal remunerado embutido na comissão, não. Você vai ter que calcular esse repouso por fora. Vamos anotar aqui, ó, a lei 605 de 49, o mensalista e o quinzenalista tem o repouso semanal remunerado, ok? Tem o repouso semanal remunerado no salário, tá? Eu vou colocar incluso no salário. É isso que ele queria saber, e aí 22 seria a letra C de casa, ok? Eu vou cortar aqui essa 20 porque eu pulei essa questão, tá, pessoal? Essa questão eu pulei, então não teve questão 20, por isso que eu vou deixar ela cortadinha aí, ok? Vamos para mais uma questão. Agora eu vou começar com vocês uma bateria de questões sobre remuneração e salário. Um tema fundamental, nem preciso dizer, né? Vocês vão ver que a gente vai ficar aqui falando de remuneração e salário alguns blocos, talvez 2, 3, porque a quantidade de questões sobre esse tema é muito grande. Deixa eu já adiantar para vocês quais são os temas que a gente julga que são os mais cobrados na OAB. Remuneração e salário, duração do trabalho, tá? Basicamente são esses dois, remuneração, salário e duração do trabalho. Esses são os temas mais cobrados na OAB na primeira fase, então fique atento para os blocos desses conteúdos. Vem comigo para a tela, vamos lá, remuneração e salário. Vamos aí resolver a questão de número 23, tá? A questão de número 23, ela é uma questão de 2019, que foi cobrada no 28º exame, tá? Uma questão relativamente recente aí. Vamos resolver a questão. Uma sociedade empresária consultou você como advogado para encontrar uma maneira de periodicamente firmar com seus empregados uma quitação de direitos, de modo a prevenir conflitos trabalhistas. Diante da qualidade de advogado da empresa, assinale a opção que indica a solução proposta. O que ele está querendo saber, pessoal? Ele está querendo saber se você sabe que a reforma trabalhista inseriu na CLT o artigo 507B, que trata da quitação anual. É um mecanismo que não pegou, pelo menos aqui em Brasília, as empresas que eu advogo e também os empregados que eu advogo, eu sempre estou perguntando se a empresa já fez ou se já tentou. Os sindicatos que eu já advoguei, eu também venho fazendo essa pergunta. Parece que aqui por aqui não pegou essa quitação anual, mas é um mecanismo que a reforma trabalhista inseriu na CLT para garantir que todo final de ano o empregado e o empregador sentem e dê um recibo, uma quitação anual. De modo que tudo que está ali inserido nessa quitação não poderia mais ser reclamado pelo trabalhador, mesmo depois da rescisão, tá? Vamos ler o 507B comigo para vocês entenderem. É bem pequenininho a previsão, então dá para a gente ler juntos aqui mesmo numa aula de questões. Olha o que diz o 507B. É facultado, então não é uma obrigação, é uma faculdade, a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria, ok? Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Qual é a ideia aqui? Empregado e empregador vão até o sindicato do trabalhador, dos empregados, que representa a categoria do empregado, ok? E lá eles assinam um termo dizendo, olha, já foi pago o salário, não tem mais hora extra, não tem insalubridade, não tem nada. Eles têm que colocar especificamente as parcelas e em relação às parcelas que estão consignadas no acordo, o trabalhador, em regra, não poderia mais discutir nenhum ponto, porque esse termo tem eficácia liberatória. É isso que a OAB perguntou aí nessa prova de 2019. Vamos voltar para a questão, agora a gente consegue responder tranquilamente. Diante disso, na qualidade de advogado da empresa, assinale a opção que indica a solução proposta. A.
poderá ser firmado o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria dos empregados? Verdadeiríssimo, é exatamente a letra A, o nosso gabarito, tá? Vamos ver o que está errado aqui nos outros. Os termos de quitação firmados entre empregados e empregadores nada valem, apenas sendo válidos os acordos judiciais. Logo, a empresa nada pode fazer? Errado, eles valem e a empresa pode sim fazer essa quitação anual. C. Poderá ser firmado o termo anual de quitação de obrigações trabalhistas no sindicato profissional ou no sindicato patronal? Errado, não pode ser no sindicato patronal, tá? Tem que ser aqui no nosso sindicato dos trabalhadores. Então, não pode ser no sindicato patronal. D. Basta firmar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas por mútuo consentimento? Não. Ele tem que ser ali ratificado, digamos, ele tem que ser feito perante o sindicato dos trabalhadores, ok? Então, questão 23 aí para vocês, resolvida, letra A, ok? Vamos para mais uma questão aqui. Questão 24. Essa questão 24, ela caiu no 28º exame. Vamos ler aqui. Determinada sociedade empresária ampliou os benefícios de seus empregados para fidelizá-los e evidenciar sua responsabilidade social. Dentre outras medidas, aderiu voluntariamente aos programas da empresa cidadã. Olha aqui, aderiu ao programa de empresa cidadã, voluntariamente. E assim, aumentou o período de licença maternidade e de licença paternidade de seus empregados. Marcondes, empregado da referida empresa, que será pai em breve, requereu ao setor de recursos humanos a ampliação do seu período de licença paternidade. E agora deseja saber quanto tempo ficará afastado. Assinale a opção que, de acordo com a lei, indica o período total da licença paternidade que Marcondes aproveitará. Pessoal, a gente sabe que é letra D de dado, ok? A gente já sabe disso porque a licença paternidade aumentada pelo programa Empresa Cidadã foi aumentada para 20 dias. E aí eu quero lembrar, antes da gente ler aqui o artigo da lei da empresa cidadã, eu quero te lembrar o seguinte: a empresa que vai, a empregada e o empregado só tem direito a esse período aumentado da licença maternidade e da licença paternidade se aquela empresa aderir a um programa da empresa cidadã, que é um programa que tem uma tributação diferenciada, tem benefícios tributários. E a empresa, às vezes, para algumas empresas não vale a pena. Por isso que várias empresas não aderem, tá? Então, você sempre vai ter que lembrar, se tá falando desse aumento da licença maternidade para 180 dias, por exemplo, só se tiver vinculada ao programa da empresa cidadã ou se for naquela lei que a gente viu já, uma lei muito específica para as mães que tiveram o bebê ali com a microcefalia, tá? Nessa gestação com microcefalia. Só assim, se for ali originado de uma doença fruto do mosquito da dengue, essa mãe ela vai ter direito à licença maternidade de 180 dias ou se a empresa aderiu ao programa da empresa cidadã. Salvo essas duas hipóteses, a empresa, e aí eu tô falando da iniciativa privada, não tô falando de serviço público, tá? A empresa vai ter que garantir para essa empregada apenas 120 dias de licença maternidade. Beleza? Vem comigo para a tela, eu trouxe aqui para vocês o artigo 1º da Lei 11.770 de 2008, que é a lei que institui o programa Empresa Cidadã. O artigo 1º fala assim: é instituído o programa Empresa Cidadã destinado a prorrogar por 60 dias a duração da licença maternidade. Então, nesse caso aqui, ela é 120 dias a ordinária, passa para 180 dias, essa especial aqui vinculada à empresa cidadã, e por 15 dias a duração da licença paternidade nos termos da lei, além dos 5 dias estabelecidos pela Constituição. Então, a licença paternidade ordinariamente é de 5 dias, mas se a empresa tiver aderido ao programa da empresa cidadã, a gente vai ter uma licença paternidade, na verdade, de 20 dias, beleza? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Não é 5, não é 10, né? Deixa eu colocar aqui.
Não são 5 dias, não são 10 dias, não são 15 dias, porque ele quer qual o período total da licença, ó. Ele te pergunta o período total, não é o que aumenta. Se ele perguntar, aumenta de quanto? Aumenta de 15, mas ele não tá te perguntando de quanto aumenta, tá? Ele tá te perguntando o período total. Então, o período total, 20 dias, questão mais que tranquila aqui, você só tinha que conhecer a empresa cidadã. E aí eu queria chamar a atenção aqui, tá? De vocês para a atualidade da OAB, tá? Essa prova de 2019, essa alteração foi em 2016, então alterações recentes. Percebam vocês que a OAB cobrou muita reforma, muitos pontos que foram modificados pela reforma em 2018 e 2019. A reforma ela foi feita em julho de 2017 e ela entrou em vigor, a vacácio da legis dela foi bastante grande, ela entrou em vigor em novembro de 2017. Então, em 2018, as provas já começaram a cobrar muito os pontos modificados pela reforma. Só para te atentar aí para esse fato de que a FGV gosta de cobrar novidade. Ela não é muito de cobrar jurisprudência, de fato ela não cobra tanto, ela cobra súmula, mas jurisprudência que não está pacificada ou de informativa ela não costuma cobrar tanto, mas ela cobra muito as atualizações legislativas. Então, fique ligado e cheque se o seu material está desatualizado, principalmente para uma segunda fase em trabalho. Beleza? Pessoal, a gente encerra esse bloco por aqui. Aquela dica, né? Leiam o material, utilizem essas dicas que a gente está dando, esses esqueminhas para o seu próprio material de revisão. Mandem aí mensagens para a gente na área do aluno que a gente está à disposição. Um grande beijo e bons estudos. Até o próximo bloco.